o fato de ter Ellen White na minha igreja com o dom de profecia torna os adventistas seita? Então eu tenho um problema. Sabe por quê, meu irmão? Você já ouviu falar de cessacionismo e continuismo? Se não, eu vou explicar para você. Isso nem é uma discussão adventista. Cessacionismo é aquele grupo de teólogos ou cristãos que acreditam que os dons do Espírito cessaram com a igreja cristã primitiva. Ou seja, depois da morte do apóstolo João, o último dos apóstolos, não haverá mais dom de línguas, dom de curas, dom de profecia. Tudo isso encerrou na igreja cristã primitiva. Qualquer fenômeno que houver depois disso será falso, será diabólico, porque Deus encerrou os dons do Espírito na igreja primitiva. Esses são os cessacionistas. Porém, no outro espectro, tem um grupo, aliás, até maior de cristãos que acreditam não no cessacionismo, mas no continuismo, ou seja, os dons do Espírito dados à Igreja Apostólica continuam sendo derramados na Igreja ao longo dos séculos. Portanto, esse grupo continuista acredita que sim, Deus pode ter profetas hoje em dia, pessoas com dom profético na Igreja. Isso não sou eu que estou falando, são os continuistas. E quem são os continuistas? A Assembleia de Deus, em todas as suas formas, as igrejas pentecostais e neopentecostais, as igrejas renovadas, até na Igreja Católica a ala carismática. Dentro das igrejas tradicionais, nós temos, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, assinou um documento favorável à continuidade dos dons. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil também assinou um documento favorável à continuidade dos dons. A Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil também assinou uma declaração nesse sentido. A Confissão Batista Brasileira também é conhecida por possuir uma grande ala carismática. Um grande percentual dos que são da Convenção Batista Brasileira acreditam na continuidade do Espírito, dos dons do Espírito. Acreditam que pode haver profetas de Deus legítimos hoje. Tanto é que não é difícil você chegar, às vezes, numa igreja, Assembleia de Deus, e falar assim, nossa, naquela noite lá, teve um culto de revelação lá, o Espírito Santo revelou para uma irmã isso, o Espírito Santo revelou para o missionário aquilo, para o pastor aquilo e tudo mais. Então acreditam no dom de profecia. Então o que eu quero argumentar aqui é o seguinte, se o fato de ter alguém numa igreja com o dom de profecia hoje é argumento para dizer que aquela igreja é seita, então não são apenas os adventistas que são seita, mas todos esses irmãos que eu acabei de citar aqui, os pentecostais, neopentecostais, todos. Aliás, seriam até mais seita que os adventistas, porque os adventistas têm o fenômeno profético de Ellen White, mas muitas igrejas têm quase que um profeta em cada congregação, até mais de um. Alguns até falam do problema da profetada, não é um termo que eu uso pejorativo, mas alguns usam a profetada, é um tal de monte de profetada, é jovem que vai se casar e não casa porque a irmã teve um sonho e falou, olha, o Senhor me revelou, varão, que essa moça não é para você, então desiste de casar. Olha, o Senhor me revelou, varão, que você deve fazer isso, e o Senhor está revelando, e as pessoas acreditam e vão, e nem por isso são taxadas como seitas pelos movimentos apologéticos. Bom, eu não estou aqui pejorando os irmãos, vocês estão percebendo, eu só estou colocando que se o fato de ter Ellen White aqui no Adventismo é motivo de tornar-me seita, então todas as igrejas que seguem uma linha continuista também são seita, ponto final. Agora, se eu trabalho com uma teologia continuista, eu tenho que abrir pelo menos a possibilidade de haver profetas no meio do povo de Deus. Então a pergunta-chave é a seguinte: Ellen White era uma profetisa verdadeira ou falsa? Então hoje, quais as características que eu poderia falar de um verdadeiro profeta para dizer que ele realmente tem o dom de profecia de Deus? Isaías 8, verso 20 diz que esse profeta tem que falar em harmonia com a lei e os profetas. Ele não pode contradizer a Bíblia Sagrada. Segundo, e detalhe, uma notinha de rodapé. Alguns vão querer colocar aí, mas Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada quando ela ensina isso, quando ela ensina aquilo. Ela não está contradizendo, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia Sagrada. É diferente. Tá certo? Às vezes você tem uma interpretação da Bíblia, por exemplo, sei lá, qualquer uma. Vamos supor que você tem uma interpretação da Bíblia que
que o cânon, com o fechamento do cânon bíblico, Deus não tem mais profetas depois. Aí ela fala que tem. Ela não está contradizendo a Bíblia, ela está contradizendo a sua interpretação da Bíblia. Há outros teólogos que também discordam de você. Percebe? Outra coisa, ela fazer uma declaração que não está na Bíblia não é necessariamente contra a Bíblia. Porque a Bíblia contém preste atenção nisso, a Bíblia contém todas as verdades doutrinárias. Mas há verdades não doutrinárias que podem estar fora da Bíblia. Por exemplo, como Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo. Como Paulo morreu, degolado. Onde a Bíblia fala isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E a interpretação posterior que me diz isso. Eu acredito que é verdade, que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado. É uma verdade que não está na Bíblia, mas não é uma verdade, como eu diria, doutrinária. Eu não vou tirar uma doutrina da morte de Pedro ou da morte de Paulo. Percebeu? Não posso usar esse argumento aí para doutrina. É uma informação que não está na Bíblia, mas eu não posso usar como doutrina. Bom, continuando. Deuteronômio 18, 22, Jeremias 28, verso 9, fala do cumprimento profético. Ainda que haja profecias condicionais, Deus falou que ia destruir os ninivitas e depois voltou atrás. Quando um profeta fala assim diz o Senhor, tem que cumprir. Outro ponto, 1 João 4, verso 2, Cristologia. O profeta não pode desmentir a divindade e a humanidade de Jesus. Mateus 7, verso 2, pelos seus frutos conhecereis. Quais são os frutos que o ministério desse profeta deixou? A natureza prática das mensagens dele, o reconhecimento dos contemporâneos do testemunho dele ou dela, a absoluta certeza de certas mensagens, elementos físicos que podem ou não acompanhar a visão, a capacidade de influenciar até os de fora. Então, com isso colocado, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de Ellen White que fizeram bem a minha vida. Tá certo? Repito, não são doutrina, mas fizeram bem a minha vida. Exemplo, Ellen White, em 1890, ela começou a escrever que Deus, e tudo que ela falava assim, o Senhor me mostrou. E quando as pessoas pediam mais explicação, ela dizia, eu não sei, o Senhor me mostrou. Pesquisem, investiguem, eu só estou falando o que Deus mandou. Ela começou a falar do problema da poluição, que a poluição ia tomar conta de tal maneira do mundo que as cidades se tornariam com um ar tão contaminado que seria impossível viver nos grandes centros. As pessoas teriam que abandonar os grandes centros aos poucos, porque o ar estaria muito contaminado e traria problemas assim, assim, assim. Aí você pode falar, Rodrigo, mas você não precisa ser profeta, basta assistir o Jornal Nacional. Isto hoje. Mas quando Ellen White escreveu isto, ninguém tinha escrito nenhuma linha sobre poluição. Na verdade, você pode até fazer uma pesquisa aí. O primeiro livro a falar de poluição e ecologia foi um livro de Rachel Carson, escrito na década de 1930, acho que é a Primavera Dourada. E nesse livro de Rachel Carson, ela fala pela primeira vez em poluição e problemas ecológicos. Ninguém tinha dito nada sobre isso antes. Tanto é que Rachel Carson é considerada pioneira para alertar o mundo sobre poluição. Só que, curiosamente, eu entro nos livros de Ellen White, quase 60 anos antes, e Ellen White já falava muitas coisas que eu vejo depois nos livros de Rachel Carson. Outro exemplo, nós temos um professor, Clive McKay, que era professor de nutrição da Universidade de Cornell, e ele estudou Ellen White, não adventista, e ele ficou tão admirado com o que Ellen White escreveu no século XIX sobre nutrição, que ele tinha coragem de colocar os textos de Ellen White em notas de rodapé de livros e artigos. E ele até deu essa declaração. Os escritos de Ellen G. White têm sido citados porque eles provêm um guia de nutrição que compreende o corpo todo. Ele não era adventista. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, tem muitos, eu só estou dando uns dois só. O professor Norman Kaplan, que era professor de medicina interna e chefe do departamento de hipertensão da Escola de Medicina da Universidade do Texas, em Dallas, essa universidade fica, ele ficou tão fascinado com os escritos de Ellen White sobre saúde, que um dia numa conferência para mais de 1000 especialistas da área de hipertensão e outros casos ali, ele descobriu que havia um grupo de médicos da Universidade de Loma Linda, que eram adventistas. Aí ele falou de público assim para eles. Olha, vocês adventistas que aqui estão, é possível que vocês tenham adotado a reforma de saúde que vocês têm, a reforma alimentar de vocês, por motivação religiosa. Mas a partir de hoje eu digo, vocês têm, além da motivação religiosa, uma motivação científica, porque o que vocês acreditavam antes por razão teológica faz todo sentido à luz da ciência. Aliás, é tão forte isso
que hoje nós temos dois estudos, um feito Uai, seu app de vídeos curtos.